Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
Eu me recordo da década de 70, dos dourados anos da década de 70, quando as crianças tinham férias em julho. Férias de 30 dias. Então, a vida havia me proporcionado uma experiência riquíssima e vastíssima, uma experiência de deslocamento e variedade, porque eu tive a oportunidade de morar com várias famílias. Mas quando chegava julho, era uma época especial, porque eu ia para casa de uma tia. Bom, na verdade não era uma casa e também não era uma tia. Era uma tia-avó, a irmã da minha avó, que eu gostava de chamar de tia Maria. E a casa era um casarão de uma pequena fazenda que plantava café. Era engraçado porque no imaginário de uma criança de 7 anos, eu enxergava todas aquelas coisas do mundo das pessoas grandes, do mundo dos adultos, enxergava com olhos coloridos, com a imaginação, a fantasia, o encanto da criança. Portanto, aqueles que colhiam com toda a labuta, com todo o suor o café, a mim me pareciam que estavam se divertindo. Porque, afinal de contas, eu subia no trator e pulava no café, e brincava, e almoçava com os trabalhadores da fazenda, e acordava cedo para tirar leite de vaca. Para mim era uma diversão, mas eles trabalhavam. E eu andava por toda aquela fartura, a fartura que está sempre presente na simplicidade e na pureza, e não era capaz de divisar o que estava por trás de toda aquela estrutura. Eu não tinha acesso às vidas, aos corações, aos dramas, às histórias, ao que verdadeiramente ocorria por trás das cortinas do meu mundo de criança. E então o tempo passa. E à medida que nós crescemos, à medida que a nossa percepção aprofunda por fora e por dentro, à medida que enxergamos mais o mundo exterior e o mundo interior e vivo das pessoas que nos cercam, eu fui também amadurecendo, chorando e sorrindo, e entrando em contato com os sorrisos e as lágrimas daqueles que fizeram parte da minha história. Então, certo dia, talvez porque eu li Carlos Drummond de Andrade excessivamente, e talvez aquilo tenha afetado a minha cabeça, eu fiquei pensando nesse contraste do mundo da criança, que é real e que existe e que pode ser visto. Basta que você mude o foco, basta que você troque a lente, a grande angular. E o mundo também que é real, que é o mundo do adulto, que é o mundo da luta, do trabalho, do sacrifício. Duas realidades que coexistem. Depois de entrar em contato com as luzes da doutrina espírita, o primeiro convite que eu recebi foi o convite de repensar Deus. Repensar. Refazer os meus modelos mentais, reestruturar a minha percepção, porque com a doutrina espírita, Deus havia perdido toda a corporalidade. Deus não tinha mais corpo. Deus não era mais material, Ele era agora eterno. E olhando para todo o sofrimento do mundo, e olhando para todas as injustiças,
do mundo, olhando para toda a maldade que não se cansa neste mundo, eu precisava encaixar agora um Deus soberanamente justo e bom. E então, eu me recordo da pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Essa pergunta então me tocou, porque eu me lembrei da fazenda. E me lembrei daquele caos de uma pessoa que perguntou para um caipira que cuidava de uma lavoura, falou: essa terra aqui dá macaxeira? Ele: dá não, senhor. Dá café? Dá não, senhor. Mas essa terra aqui não dá alface, não dá tomate? Dá não, senhor. Meu amigo, nada que plantar nessa terra dá, se plantar dá. É o senso comum nos dizendo que as coisas não acontecem do nada. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não consigo ver o nada produzir algo. Então Kardec comenta essa questão. Para crer-se em Deus, basta lançar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. A questão é que quando você lança o olhar sobre o universo, se você tiver a paciência de educar o seu olhar, e perceba, o espírito vê pela mente. Os olhos do espírito são seu pensamento. Por isso, contemplar é mais que olhar. Contemplar é perceber, entender, interagir, apreciar, aprofundar, focar. E se você se der ao trabalho lento e gradativo de observar a natureza, talvez você comece a perceber que se nós alterarmos um pouquinho a pressão atmosférica, que é a pressão que o ar atmosférico e os demais gases da atmosfera exercem sobre os seres vivos que estão no solo e na água, se você alterar um pouquinho, para cima ou para baixo, você torna inviável a vida biológica no planeta. Quem regulou? Quem ajustou? Quem calibrou? Se você se der ao trabalho de olhar com a sua mente para a gravidade, que de todas as 4 forças já descobertas pela ciência, forças físicas, é a mais fraca de todas, no entanto, como ela atua em grandes corpos, ela se mostra poderosa. Se você alterar um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, você talvez torne inviável, e dependendo da alteração, com certeza, você torna inviável a vida biológica na Terra. Então são uma sucessão de detalhes, milhões de detalhes, que mostram a existência de uma inteligência
que é suprema, de uma inteligência que é incrivelmente, e dependendo do seu humor, de como você acordou hoje, é uma inteligência irritantemente meticulosa. Se você acordou de bom humor, a inteligência divina é maravilhosa. Se você está mal-humorado hoje, a inteligência divina é irritante. É um tamanho grau de precisão e de ordem, de providência e previdência. Mas, será que apenas olhando com a sua mente e raciocinando? Será que apenas usando essas suas faculdades cognitivas, a sua inteligência, os seus sentidos, você pode ver o autor da obra? Até agora eu estou te convidando a olhar a obra. E acredite, tem pessoas que estudam uma vida inteira para aprender a olhar para um quadro. Para um quadro. E talvez você encontre uma pessoa assim, no Museu do Louvre. Você para e olha e fala: ué, essa que é a Mona Lisa? Nossa, achei que ela fosse mais bonita. Aí para uma pessoa que dedicou a vida inteira para olhar para o quadro de Leonardo da Vinci. E essa pessoa fica 1h30 falando do quadro. Quando ela acaba de falar, você tem a sensação de que é cego. Você não viu. Porque você não educou o olhar. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Tantos deuses. Que é Deus? A pergunta objetiva é profunda em significado e complexa no exercício de respondê-la. Em uma síntese exemplar, os Espíritos nos ensinaram que Deus é a inteligência suprema e a causa de todas as coisas. E como entender Deus? Se defini-lo é um exercício complexo, entendê-lo é um exercício individual, fruto da reflexão e compreensão da própria vida. Houve tempos em que a humanidade não acreditava em um único Deus, mas em vários deuses, confundindo as obras da natureza com a própria divindade. Eram os tempos em que se imaginava que a erupção do vulcão era a manifestação de um Deus raivoso. A chuva e os trovões eram outros deuses exibindo sua força, ou ainda que os rios apresentavam na sua grandiosidade as facetas de outro Deus. Em épocas passadas, acreditava-se em deuses humanizados, de tal forma que apresentavam nas suas vaidades vinganças e tramas, um reflexo do próprio homem. Foi com Moisés que adquirimos o conhecimento do Deus único, contribuindo para o amadurecimento da percepção da divindade. E desde então, foram vários os filósofos, religiosos, teólogos que deram sua contribuição e reflexão para melhor entendermos Deus. Assim, alguns imaginamos Deus quase na forma humana, como um velho de longas barbas a vigiar todos de cima, em uma visão ainda mitológica e humanizada. Outros não o chamamos Deus, mas força maior, energia cósmica, na tentativa de abstraí-lo das concepções históricas consideradas limitantes. Outros até o negamos,
pois o que encontramos no mundo como proposta explicativa ou esclarecedora não nos basta. E como não fazemos nossas próprias reflexões, preferimos negar a buscar melhor entendê-lo. Há também os que nos apropriamos de Deus, confundindo-o com a própria religião, como se ele derivasse dela, quando é exatamente o contrário. Então, imaginamos que Deus se limita ao que nossa religião prescreve, desconsiderando outras formas de ver a divindade, como se ainda concebêssemos a ideia de vários deuses. Para Jesus, Deus é Pai. E foi Ele que nos seus ensinamentos nos explicou que Deus, como Pai, sempre provê nossas necessidades. Para João, o evangelista, Deus é amor, pois que tudo que dele provém é cuidado, justiça e bondade. Nada melhor que sintetizá-lo dessa forma. Para conversar com ele, alguns necessitamos de grandes templos, outros buscamos a natureza, enquanto tantos precisamos apenas de um canto tranquilo e silencioso. Para se relacionar com ele, alguns nos utilizamos de rituais, cerimônias específicas, outros cantamos, muitos usamos velas ou outros simbolismos. E tantos mais, apenas nos servimos do coração. De qualquer forma, não importa como o chamemos, como o definamos, ou como com ele nos relacionemos. Importante mesmo é que estejamos sempre em sua companhia, a fim de preencher nossas vidas e lhes conferir sentido. Que em nosso caminhar possamos perceber sua presença indelével, nas pequenas como nas grandes coisas, em momentos felizes e nos de dificuldade, pois que como Pai, será sempre a sua providência que nos irá oferecer os caminhos e os recursos para a construção de nossa felicidade. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem seu coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Rima rica que faltava no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Ninguém traz o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem seu coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Rima rica que faltava no poema do universo. Você é uma canção que Deus canta, Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta, Ele gostou de compor você. Você é uma canção que Deus canta,
Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. 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 Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Então, na questão 10, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Eu não estou falando mais da obra. Eu não estou falando mais da Via Láctea, que tem mais de 100 bilhões de sóis. E é uma só das bilhões de galáxias já catalogadas. E os Espíritos respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. Então significa que para compreender a essência de Deus não bastam seus 5 sentidos. Eu poderia passar o congresso inteiro falando em metáforas: veja Deus, ouça Deus, toque Deus, sinta o gosto de Deus. Mas a má notícia é que os seus 5 sentidos não te ajudam em nada. Nada, 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 nada. Questão 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Eu poderia explicar isso aqui de 1000 maneiras, mas eu prefiro a elegância de Emmanuel quando diz assim: Deus colocou um limite ao conhecimento humano nos seus órgãos de percepção. Por exemplo, eu gostaria que levantasse a mão aqui agora quem enxerga no ultravioleta. Parece que não tem ninguém, né? No infravermelho. Quem aqui enxerga no infravermelho? Parece que ninguém, né? O que nós enxergamos é uma parcela quase humilhante, de tão pequena. Nós escutamos uma frequência. A maioria de nós não é capaz de escutar um pouco mais agudo do que a tecla mais aguda do piano. Então Deus colocou um limite à percepção do ser humano. Esse limite é providencial. É um limite do encarnado. Então toda vez que nós falarmos sobre conhecer Deus, observa, contempla, vede a obra, para que você possa deduzir, adivinhar, lançar, propor. O que seria Deus? A partir da obra, o que você conclui? Kardec fez isso, por isso escreveu o livro A Gênese. A Gênese é uma tentativa de olhar para o cosmos para deduzir o que é possível conhecer de Deus. E então, questão 244, os espíritos veem Deus? Espíritos, eu não estou falando encarnado. Os espíritos veem Deus? A resposta é: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. O sentem e o adivinham. Como já bem pontuou o nosso querido amigo Cosme Massi, Kardec, ao classificar os espíritos pelo grau evolutivo, ora usa uma escala tríplice, ora uma escala dupla. Quando ele quer simplificar e usar a escala dupla, ele diz assim: espíritos inferiores e espíritos superiores. Nessa escala dupla, superior é quase puro.
Então, o que eu vou falar daqui para frente é para os espíritos inferiores. Se tiver algum espírito puro na plateia, por favor, fica livre para usar o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Porque não vai se aplicar a você. Para nós, espíritos superiores, é possível sentir e adivinhar Deus. Adivinhar. Aqui tem dois aspectos, porque sentir é quando Deus se manifesta dentro de você. Adivinhar é quando, pelas circunstâncias e pelas pessoas que cruzam o seu destino, Deus se revela. E aí você precisa adivinhar por quê? Porque Deus é sutil e adora brincar de esconde-esconde. Então surge uma circunstância aqui, e outra amanhã, e outra mês que vem, e você precisa cuidadosamente juntar as pecinhas para deduzir que foi Deus. Então, se você está esperando que Deus chegue através das circunstâncias, perca suas esperanças. Deus não se mostra assim tão fácil. Foi por isso que Emmanuel ditou para Chico Xavier a seguinte mensagem: oração e atenção. Oraste, pediste, você orou, você pediu. E para orar e pedir, você não precisa ajoelhar, não precisa falar o Pai Nosso, não precisa falar Ave Maria, não precisa falar nada. Basta desejar. Toda vez que você deseja, você está orando. Porque quando você deseja, você está pedindo. Oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. As indicações do alto não vêm através de acontecimentos espetaculares. Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor? De vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede, em seguida, presta atenção. Algo virá, por alguém ou por um intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Você encontra com um amigo e ele te fala uma coisa e fala: nossa, meu Deus, resolveu aquele problema que eu estava. Através da página de um livro, numa nota singela da imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruza um caminho. Certa vez eu estava conversando com um amigo, ele estava numa crise de muita tristeza, muita tristeza. Então ele parou o carro, na hora que ele parou o carro tinha um caminhão e estava escrito assim: Jesus te ama. Ele entendeu. Era uma frase para ele. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas? Você estava lá ansiando e rogando, aí vem aquele WhatsApp, vem uma frase para você. Ela vem a mensagem para você. Você fala assim: quem que me descobriu? É porque Deus tem o seu IP. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos que te sobem do coração.
ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Então Deus te cerca por fora e Ele te envolve por dentro, porque você sente. Quando Ele te envolve por fora, você adivinha. Aí é Sherlock Holmes, meu caro Watson. Mas quando Ele te envolve por dentro, aí é sensibilidade. Sensibilidade. No entanto, olha como que Emmanuel finaliza. Recordemos o Divino Mestre, estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Porque às vezes você já tem sensibilidade emocional para ouvir as respostas de Deus. A pergunta é: você é resignado o suficiente para aceitar o não de Deus? Você tem compreensão suficiente para aceitar o teor da resposta? Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, às vezes, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. São sempre a nosso favor, mas nesse momento talvez você esteja interpretando que é contra você. Sentir Deus. O jovem professor entrou na sala de aula e encontrou seus pequenos alunos debatendo calorosamente sobre Deus. Como poderiam acreditar que Deus existe se não conseguiam vê-lo nem tocá-lo? Percebendo o nível da discussão filosófica das crianças, o professor pediu licença e propôs a elas uma experiência. Colocou sobre a mesa 2 copos transparentes com água e perguntou se elas podiam notar algo de diferente entre um e outro. Os pequenos responderam em uma só voz: nenhuma diferença. Ambos contêm água limpa. Então o jovem deu a cada um deles uma colher, pedindo-lhes que provassem um pouco do conteúdo de cada copo. Quando todos haviam experimentado, tornou a perguntar: e então, ainda afirmam que são iguais? E a resposta foi outra: não, num dos copos a água é doce, no outro não é. Aí o jovem educador disse: acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência é preciso experimentá-lo. Não podemos vê-lo nem tocá-lo, mas podemos senti-lo. E percebendo que a classe estava ávida para saber mais a respeito dessas questões, o professor continuou com seus argumentos. Deus não pode ser tocado com as mãos, nem medido com fita métrica, pesado na balança ou visto com os olhos físicos. Mas podemos sentir Deus ao tocar as pétalas de uma flor, sua textura aveludada, seu perfume, sua coloração única. Não podemos medir Deus, mas podemos mensurar sua grandiosidade nas dimensões do universo, nos astros a girar no firmamento, nas manhãs claras e belas, na organização dos seres infinitamente pequenos. Não podemos pesar Deus, mas podemos perceber sua força geradora e mantenedora nas leis que regem e sustentam constelações, nebulosas e galáxias suspensas no espaço sem fim.
Podemos observar o Criador no impulso das ondas que agitam os oceanos, no instinto dos animais, na dança das estações. Não conseguimos ver Deus com os olhos, mas podemos sentir Deus nas múltiplas expressões do bem e do belo, do amor criativo e ativo, na chama de esperança que vibra na alma de cada filho seu. Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida, no sangue que corre em nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que dardeja ouro sobre a terra, possibilitando a vida, na lua, satélite silencioso e solitário que vigia o planeta durante as noites, na chuva que cai de mansinho, acordando as sementes que dormem sob o solo generoso, na brisa leve que conduz o pólen e permite a geração das flores. Ah, as flores! As flores são a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque os olhos são extremamente limitados. Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas e, por que não, os cientistas, veem mais com a alma que com os olhos. Para enxergar, bastam os olhos, mas para ver, é preciso um sentido a mais. Pense nisso e experimente sentir Deus. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo enfim. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no
brilho do sol, o calor do grande universo, enfim. La la la, la 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 ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br, Programa Espírita Luz e Fraternidade. 7 minutos com Emmanuel. Episódio 46. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Comentário do livro Fonte Viva, capítulo 148, intitulado O Herdeiro do Pai. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Comenta o benfeitor. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas, ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria, sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam, no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora
é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No livro Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 9, Emmanuel narra as circunstâncias que envolveram a redação da carta aos Hebreus. Impossibilitado de ensinar na sinagoga em Roma, em virtude de sua prisão domiciliar, Paulo escreve com lágrimas a carta destinada aos seus irmãos do mundo hebreu, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações, entregando o trabalho a Aristarco, encarregado de fazer as cópias. Apresentando Jesus como filho, herdeiro e sumo sacerdote do Altíssimo, a epístola se destaca pelo seu estilo singular, bem como pelas ideias grandiosas e incomuns. Neste comentário, o benfeitor Emmanuel, na sua costumeira sabedoria, nos ensina que a obra do Cristo é paciente e longa, mas definitiva e eterna, reclamando o nosso espírito de serviço e cooperação. Retoma a fórmula conciliadora do Evangelho, segundo a qual devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para nos orientar a ceder aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito, sem olvidar a necessidade de dar ao Senhor o que lhe pertence. A posição de Jesus é a de governador espiritual do orbe, eleito e empossado pelo próprio Criador, que faz dele um agente executor da sua soberana vontade. Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, conduz os homens a posições de comando, concedendo-lhes recursos e tempo para o estabelecimento de instituições destinadas ao progresso comum, ciente das imperfeições e precariedades do trabalho. Por outro lado, acima da mutabilidade e imperfeição das obras humanas, paira o governo espiritual do Cristo, dirigindo a evolução do mundo em consonância com os desígnios divinos. Consciente de que homens falíveis
não podem erguer obras infalíveis e de que as instituições terrestres carecem, acima de tudo, de nosso próprio auxílio espiritual, saibamos reconhecer que o Cristo é herdeiro do Pai, investido dos poderes supremos, inalienáveis e imperecíveis para a direção da evolução humana. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito.
Deus. Reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Meu coração é pleno de amor.